a privacidade, ou seja, informação que estará na rede durante muito tempo e que pode ser descoberta e acessada talvez num momento inconveniente para a pessoa. Então, nós precisamos prestar muita atenção às questões de proteção da privacidade individual nesse ambiente online. Outra coisa que também é uma questão muito importante, não só nos Estados Unidos, mas também na Europa e agora na região asiática, é a possibilidade de ter acesso à internet sem qualquer interferência. No mundo da internet, a forma normal de usar é que duas partes pagam para ter acesso ao serviço de internet e aí utilizam da maneira como quiser. Em alguns ambientes de telecomunicações, o provedor do serviço de comunicação às vezes acredita que deveria controlar aquilo que as pessoas fazem, ou então degradar o serviço de um concorrente a favor do seu próprio, prejudicar o serviço de um concorrente a favor do seu próprio. Nos Estados Unidos há um grande debate e o que isso significa é que muitos de nós, eu inclusive, acreditamos que a internet, o provedor deveria ser muito neutro em termos dos serviços que oferecem. Não devem favorecer um usuário em relação a outro, não devem favorecer seu próprio serviço, sua própria empresa, versus ou contra os serviços oferecidos por concorrentes que também oferecem serviços de valor agregado. A razão da importância disso é que quando você tem inovação livre de permissões, isso acaba permitindo que as pessoas possam testar novos aplicativos. E novos aplicativos surgem o tempo todo na internet. Os dois fundadores do Google, Larry Page e o Sergey Brin, não tiveram que ter permissão de todos os ISPs do mundo para poder oferecer os serviços Google. Mesma coisa pode ser dita do Skype, do Yahoo, eBay, Amazon. Na verdade, é muito importante manter essa plataforma aberta e tão aberta quanto possível, de tal forma que os novos Googles e Amazons e Yahoos do mundo possam ter a sua oportunidade de explorar o potencial monetário da internet. Nós todos, entretanto, reconhecemos que você pode cometer fraude através da internet, pode mandar spam, pode mandar vírus e cavalos de Troia, você pode prejudicar pessoas por via eletrônica, você pode pegar um botnet, um conjunto de máquinas infectadas por vírus para atacar um site. Tem várias coisas que podem acontecer e que a internet pode fazer. Então, eu considero essas coisas como socialmente inaceitáveis. E nós, como sociedade, precisamos decidir quais ações e práticas nós não aceitaremos. Então, eu dou uma analogia para vocês. Imaginem que a internet seria o sistema de ruas e estradas. Sabemos que as ruas são bastante gerais, não dita que tipo de veículo você pode construir. Claro que tem um limite, não pode fazer um veículo grande demais, largo demais ou pesado demais, mas dentro desses limites, o sistema de ruas e estradas te libera para criar veículos de 2, 3, 4, 18 rodas. Você está livre para pintar o seu carro da cor que quiser e dentro de certos limites você pode trafegar a várias velocidades. O problema é que as pessoas utilizam os veículos de formas que nós consideramos socialmente inaceitáveis. Um exemplo óbvio é alguém que bebe álcool e sai dirigindo, fica bêbado, entra no carro e acaba batendo outro carro, um prédio, uma pessoa, destrói propriedade ou prejudica outras pessoas ou a si próprio. Agora, nós concluímos como sociedade que dirigir bêbado não é aceitável. Não temos como impedir as pessoas de fazer isso, mas podemos dizer para elas, na nossa sociedade, que haverá consequências se a pessoa for pega fazendo isso. Eu acho que a internet tem uma natureza semelhante. Não podemos evitar as pessoas, por exemplo, de abusar a internet. Mas o que nós podemos dizer como sociedade é de que se você abusar do sistema dessas formas, haverá consequências, você pagará o preço. Queremos que as pessoas entendam isso. Um outro exemplo que surge é a questão da propriedade intelectual. No mundo da propriedade intelectual, historicamente, o controle tem sido feito em cima de uma cópia física de um trabalho em algum dispositivo. Então, seria, por exemplo, um disco, ou um DVD, ou um CD,
ou um livro impresso, uma revista, um jornal. Quer dizer, há um meio físico para essa propriedade intelectual. E nós tendemos a controlar as cópias como forma de conferir direitos ao dono do direito intelectual, que então busca compensação por criar ou por tornar cópias disponíveis para os interessados. Então é isso que vem a internet, particularmente a aplicação www, o World Wide Web, que cria um problema enorme. A maior parte de vocês sabe que a maneira como um navegador funciona no seu computador é que ele sai pela rede e cria cópias de arquivos de um servidor e interpreta aquilo ali. A www é uma máquina, um xerox gigantesco, uma copiadora gigantesca, que entra em conflito com a noção de controle de direitos autorais. Então, não devemos simplesmente abandonar a noção de copyright, de direito intelectual, mas devemos repensar o que nós queremos realizar. Queremos permitir com que os criadores de material, de propriedade intelectual, que se beneficiam desse ato de criação, da sua criação. Mas algumas pessoas criam esse conteúdo não com interesse financeiro, mas simplesmente porque querem compartilhar essa informação e saber que outras pessoas se beneficiaram disso. Por isso que há tanta informação sendo jogada na internet, desde que a www ficou visível por volta de 1994. Então havia tentativas de criar novos conceitos de propriedade intelectual, como o chamado Creative Commons, que o professor Larry Lessig, da Universidade de Stanford, vem desenvolvendo. A mensagem é que nós precisamos dar um passo para trás por um momento, entender a tecnologia da internet e começar a pensar sobre formas diferentes pelas quais poderíamos pagar as pessoas ou compensar as pessoas pela sua produção intelectual, a sua propriedade intelectual. Tem várias outras coisas que poderíamos conversar aqui, mas eu não tenho tempo, então eu vou seguir adiante aqui para um tema final, que é a internet interplanetária. É importante para eu garantir para vocês que isso aqui não é um projeto da Google. Não quero que vocês saiam da plateia pensando que o modelo de negócio da Google é tomar, se apropriar do sistema solar. Não é isso que a Google quer. Esse é um projeto que começou 11 anos atrás no Jet Propulsion Laboratory, na região de Pasadena, na Califórnia. Meus colegas e eu começamos a pensar uma década atrás sobre o tipo de rede, os tipos de redes disponíveis ou que estão disponíveis para dar apoio à exploração do sistema solar com dispositivos robóticos e com missões com astronautas. Em termos gerais, todas as tecnologias que vêm dando suporte à exploração do sistema solar são links de rádio ponto a ponto, que é uma rede muito simples, é uma rede com 2 nodos e um vínculo. Nós acreditamos que se nós tivéssemos um ambiente mais rico de conexão, como essa que nós temos aqui na Terra, com a internet, que algumas das missões que poderiam ser feitas poderiam ser missões muito mais complexas, com mais dispositivos, sistemas de sensores na superfície de planetas, satélites, chips móveis na superfície, todos interagindo entre si e também, claro, de volta à Terra, fornecendo-nos os dados descobertos. Então, nós começamos a pensar sobre o desenho de uma internet interplanetária. Tivemos uma pequena amostra de como isso poderia funcionar quando os rovers, os Jeeps, foram a Marte em 2004. Pousaram todos os dois, o Spirit e o Opportunity, pousaram em janeiro de 2004 e a intenção deles era transmitir dados de volta à Terra para a rede de espaço profundo, que são discos em Madrid, em Canberra, na Austrália, e Goldstone, na Califórnia. Então, esses pratos, digamos assim, esses receptores de 70 metros podem interagir com esses dispositivos. E são os 3 porque o planeta tem uma rotação. Então, esse Jeep, abaixo à esquerda, transmitia dados de volta à Terra a 28 kilobits por segundo. Quando ligaram os rádios, eles superaqueceram. E claro que os cientistas ficaram muito infelizes com essa história, porque foi necessário reduzir a taxa de transmissão, que significava que menos dados seriam transmitidos. Mas havia 4 satélites em órbita em torno de Marte naquela época em que esses jipes